Um dos requisitos da petição inicial do mandado de segurança é a indicação da autoridade coatora, ou seja, a indicação daquela autoridade responsável pelo ato praticado em nome do poder público. Dessa forma, não basta dizer que o poder público praticou um ato que viola um direito líquido e certo. O autor impetrante do mandado de segurança precisa dizer mais, precisa indicar especificamente quem foi a autoridade responsável por esse ato, pois essa autoridade será convocada para prestar informações que são necessárias para o julgamento do mandado de segurança. Sobre a indicação da autoridade coatora, a legislação estabelece: considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O importante aqui é saber que a autoridade coatora é aquela que possui o poder de decisão. Não necessariamente será aquele agente público que executa o ato sob ordens de outra autoridade. Em outras palavras, a autoridade coatora é aquela que tem o poder de ordenar que o ato seja praticado e o poder de ordenar que aquele ato seja desfeito, ou seja, o poder de decidir acerca da existência do ato. Sabendo que a indicação correta da autoridade coatora é um requisito da petição inicial do mandado de segurança, isso significa que o autor do mandado de segurança precisa indicar corretamente essa autoridade coatora. Ou seja, a petição inicial do mandado de segurança não pode cometer o erro de indicar uma autoridade incorreta. A indicação equivocada da autoridade coatora tem como consequência a extinção do processo de mandado de segurança sem a resolução do mérito. Em outras palavras, se o impetrante indicar uma autoridade incorreta, aquilo que o impetrante pretende conseguir com o mandado de segurança não chegará sequer a ser analisado pelo judiciário, pois o processo do mandado de segurança será extinto sem apreciação do mérito, ou seja, logo inicialmente será extinto. Ocorre que a estrutura da administração pública ela é enorme, complexa, de modo que nem sempre é fácil saber com precisão quem é exatamente essa autoridade coatora. Como consequência, é muito comum existirem muitos erros de indicação da autoridade coatora e por isso muitos mandados de segurança acabam extintos sem haver o julgamento do mérito. É exatamente aqui, nesse ponto de indicação equivocada da autoridade coatora, que se insere a famosa teoria da incampação. A teoria da incampação é aplicada no seguinte contexto. Imagine que o impetrante do mandado de segurança tenha se equivocado ao indicar a autoridade coatora. Em vez de indicar a autoridade coatora, o impetrante indicou uma autoridade que está hierarquicamente acima de quem seria a real autoridade coatora. Por exemplo, imagine que o impetrante deveria indicar o secretário de cultura de um município como autoridade coatora, mas por engano, por análise equivocada dos fatos ou por desconhecimento, acaba indicando o prefeito desse município como autoridade coatora. Então o processo do mandado de segurança se inicia e esse superior hierárquico, ou seja, o prefeito, começa a atuar ativamente nesse processo judicial e inclusive apresenta uma defesa dizendo que o autor, o impetrante, não tem razão e que o ato praticado está correto, ou seja, o superior hierárquico, ou seja, o prefeito aqui no caso, apresenta uma defesa de mérito. Diante desse cenário, a teoria da incampação sustenta que o superior hierárquico chamou para si a responsabilidade de defender o ato impugnado, ou seja, o superior hierárquico encampou a responsabilidade de defesa do ato impugnado. E o superior está acima da autoridade coatora, então esse superior tem, em tese, competência para fazer isso, ou seja, para assumir essa responsabilidade. Esse superior hierárquico teria competência para defender o ato impugnado e, por isso, nesse caso, a teoria sustenta que o mandato de segurança poderá prosseguir. Essa é a teoria da incampação. Vamos compreender. A lógica é a seguinte: se houver a indicação errada da autoridade coatora, a regra é que o mandado de segurança deve ser extinto e o mérito não pode ser apreciado pelo judiciário. Entretanto, há uma exceção, a teoria da incampação. Quando aplicada, a teoria da incampação permite o prosseguimento do mandado de segurança,
mesmo com a indicação equivocada da autoridade coatora. Então, esse processo poderá sim ser apreciado pelo judiciário. Sobre esse tema, veja essa importantíssima súmula do STJ. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e, por fim, ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Vamos compreender. Para que a teoria da encampação possa ser aplicada, são necessários 3 requisitos cumulativos, ou seja, 3 requisitos que precisam estar presentes simultaneamente. O primeiro requisito é o vínculo hierárquico. Veja bem, a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado não foi indicada como autoridade coatora pelo mandado de segurança. O autor dessa ação, por algum motivo, indicou uma autoridade que está acima dessa autoridade, ou seja, indicou um superior hierárquico. Então, esse superior hierárquico, ao ser intimado sob o mandado de segurança, compareceu ao processo e prestou aquelas informações que foram solicitadas pelo juízo. Há, portanto, um vínculo hierárquico entre a autoridade que ordenou a prática do ato e a autoridade que prestou as informações. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a defesa de mérito. Esse superior hierárquico precisa ter apresentado uma defesa de mérito, ou seja, precisa ter defendido o ato impugnado. Precisa ter tentado demonstrar que o impetrante não tem razão. Se a autoridade superior apenas comparece nos autos para informar o equívoco de indicação da autoridade coatora, ou seja, se essa autoridade superior comparece nos autos apenas para sustentar a sua ilegitimidade passiva, então nesse caso a teoria da encampação não poderá ser aplicada, porque não houve apresentação de uma defesa de mérito. Porém, se essa autoridade superior defender o mérito, a teoria da encampação poderá até aqui ser aplicada. O terceiro requisito é a ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição para processar e julgar o mandado de segurança. A questão aqui é o seguinte: a depender de quem é a autoridade coatora, a depender do grau de importância dessa autoridade coatora, a Constituição define exatamente quem, dentro do Poder Judiciário, está à altura para julgar o ato dessa autoridade coatora, podendo ser um juiz, um tribunal superior ou o STF. Por exemplo, um juiz federal tem competência para julgar um mandado de segurança contra os atos praticados por uma autoridade federal qualquer. Porém, se essa autoridade federal for o presidente da República, naturalmente que esse mandado de segurança será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não por um juiz. Então veja, suponha que uma autoridade federal qualquer tenha praticado um ato violador e o autor tenha equivocadamente indicado o presidente da República como autoridade coatora. Ao se deparar com esse mandado de segurança, o juiz não poderá sequer cogitar aplicar a teoria da encampação. Isso porque esse juiz não teria competência para julgar um mandado de segurança impetrado contra o presidente da República, pois esse mandado de segurança somente poderia ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o terceiro requisito é a não modificação da competência definida pela Constituição. Desse modo, se houver o vínculo hierárquico, a defesa de mérito e a não modificação da competência, o mandado de segurança poderá prosseguir, mesmo com a indicação equivocada da autoridade coatora, em razão da teoria da encampação. Então vamos recapitular. Em regra, a indicação equivocada da autoridade coatora causa a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. Entretanto, como exceção, a aplicação da teoria da encampação permite o prosseguimento desse mandado de segurança mesmo diante da indicação equivocada da autoridade coatora. Para que seja possível a aplicação da teoria da encampação, é necessária a presença cumulativa de 3 requisitos: vínculo hierárquico, defesa de mérito e ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição. Se presentes esses 3 requisitos, a teoria da encampação poderá ser aplicada e o mandado de segurança poderá prosseguir mesmo com a indicação equivocada da autoridade coatora.